iniciando, comecei a gravar. Esse capítulo, eu estava vendo assim um pouquinho vocês já conversando antes de nós iniciarmos, né? É um capítulo muito especial, não tenha dúvida. Ele já está caminhando para o final do livro dele, da argumentação dele, né? Então, o título, O Oráculo Probabilístico, capítulo 15. E eu quero começar lembrando, né? A gente já está caminhando para o final. Então, qual é a grande pergunta do livro como um todo? E qual é a questão que devagarzinho ele vem respondendo, e em especial que esse capítulo 15 procura considerar. E a partir daí formular a minha própria questão, aquela que me interessa, e deixar isso como motivação também para a orientação, para que cada um tenha a sua questão, né? Foi essa a dica que eu achei interessante, que a dica que a própria Ani trouxe para a gente. Então, a grande pergunta do livro, como um todo, é por que sonhamos? Essa é a grande pergunta. Por que sonhamos? E no capítulo 15, embora assim já um pouco mais denso, né, com os argumentos talvez não muito numa ordem assim lógica, ele vai retomar alguns pontos, mas a grande questão lá continua sendo essa, né? Ou seja, e o argumento dele é que ao reverberar memórias do passado, o sonho reflete as chances de sucesso ou insucesso nas aventuras deflagradas pelos nossos desejos. Está na página 294. Então, o Siddhartha, ele está procurando, ao longo de todo o texto, né, com as suas pesquisas, as provas empíricas para as teorias de Freud e da psicanálise, que ele defende constituir como uma ciência. Psicanálise é uma ciência, para o Siddhartha, né? Então, já no 8º capítulo, ele tinha apresentado a comprovação científica de uma das suas hipóteses, né? Quer dizer, que a psicose, por exemplo, ela decorreria de uma intrusão do sono REM na vigília. Então, as vozes ouvidas nas psicoses, elas não são fruto de um diálogo natural interno, mas é como se fossem vozes de outras pessoas. E esse diálogo interior, na hipótese freudiana, apresentaria as próprias religiões como uma espécie de psicose. A religião seria uma espécie de neurose infantil, né? Então, essa é como ele foi caminhando ao longo dos capítulos, né? E aí ele vai começar a construir a questão que vai trazer no capítulo 15, que é a questão da linguagem, a questão da semântica, a questão da semiótica. E ele começa perguntando o que são palavras, o que são as ideias, os pensamentos, os conceitos, né? Aí nós já estamos mais ou menos pelo capítulo 11. Então, são memórias, ele não vai cunhar a expressão, né? São memes. A ideia de meme, ele vai mostrar, evoca a de Gênese. E a partir daí a gente tem a ideia da metáfora de que os livros que constituem a biblioteca, né? E os livros são o Gênese, a biblioteca, o genoma. Agora, o importante, quando ele constrói o argumento dele, o que é com o sono? Tem a ver que sem o sono REM, as memórias desapareceriam. Sem o sono REM, não haveria nem a cultura. Ou seja, nós dormimos para criar, conforme ele exemplificou quando lembrou o sonho do Paul McCartney com o Yesterday, no capítulo 12. E daí ele vai tratar da abdução, que a abdução seria aquele momento eureka, da epifania,
ou do insight, ele se daria pela própria reestruturação dessas memórias que favoreceria o surgimento desse novo, né? Então, no capítulo 13, ele já sugere que a proposição freudiana de que o desejo é o motor do sonho, ele leva em frente essa ideia, né? Que o sonho ganha espaço mesmo a partir das descobertas desses mecanismos neurais da motivação. Sonho é desejo, sonho é dopamina. Então, está aí o Siddhartha firmemente ligado à visão de mundo freudiana, né? Então, a sua perspectiva do sonho como um construto fisiológico orientado pela bússola do desejo vai levar ele a fazer a relação com aquela rede de modo padrão que nós vimos nos últimos encontros, né? E no capítulo 14, ele vai avançar nesse entendimento de que os sonhos seriam pintados com as cores da emoção provocada pela satisfação ou insatisfação dos desejos. Para isso, ele traz o Jogo de Cena, o documentário do Eduardo Coutinho, onde ele mostra que aquela mãe deixa o luto depois de 5 anos, né? Quando o filho assassinado aparece em sonho, dizendo que havia se transformado num anjo. Então, o fim do luto se explica pelo prazer que a mãe teria sentido com a notícia. Ou seja, de acordo com a tradição freudiana, os sonhos são tentativas de cumprir desejos reprimidos. E o Siddhartha está tentando dar bases científicas para isso, que em Freud era uma teoria. Então, no capítulo 15, eu estou meio bagunçado, eu estou meio que fazendo um resumo e falando da minha, porque esse capítulo, ele me sugeriu esse formato, porque o capítulo, ele é em si um pouco, como vocês estavam mencionando, ele é um pouco vai e volta com vários argumentos também, né? Então, agora, no capítulo 15, o que ele de fato procura mostrar é que, ao reverberar memórias do passado, o sonho reflete as chances de sucesso ou insucesso, né? E ele vai dar 2 exemplos fortes para isso. São os sonhos do Constantino e o sonho do todo sentado. E ele relaciona ao longo do capítulo, daqui a pouco a gente vai elaborar isso com mais detalhes, né? Ele relaciona esses sonhos com os conceitos de Eros e Thanatos, proposto pelo Freud, como sendo, ou seja, as pulsões de vida e morte. Ou seja, a elucidação de um sonho, conforme o Freud já tinha proposto, passaria pela identificação do desejo dominante do sonhador. Essa é a grande aposta do Siddhartha em cima das teorias de Freud. E assim ele constrói a sua ciência, ele vem pavimentando essa via, né? Conforme o Siddhartha explica, o sonho premonitório do Constantino é resultado dessa grande aventura deflagrada pelo desejo do Constantino. Uma aventura muito interessante, porque, olha só, quem diria, né? O desejo do Constantino gerou o cristianismo, com 2 bilhões de praticantes, segundo essa lógica do Freud e do Siddhartha.
o cristianismo é resultado do desejo do Constantino de obter a vitória naquela batalha, né? Agora, o Siddhartha parece que ele meio que fica desconfiado, assim como eu também, obviamente, que esse é um resultado forte demais para devido à sua teoria. Então, ele traz uma outra hipótese que eu também acho pertinente, e elas ficam meio que bagunçadas ali no corpo do texto, né? Que é: teria Constantino realmente sonhado com o símbolo cristão? Ou ele teria simplesmente forjado aquele sonho com o intuito de motivar as suas tropas? Porque nós muito bem sabemos dos políticos e dos religiosos do nosso tempo, como já havia dito o historiador grego Políbio, né, sobre esse poder do efeito placebo sobre as crenças religiosas. Não devemos acreditar, nas palavras do Políbio, que um líder seja guiado por sugestões de sonhos e presságios. Pelo contrário, os líderes criam essas mentiras para motivar os seus comandados. Então, a minha pergunta, continuando a reflexão que a gente vem fazendo ao longo dos últimos encontros, continua sendo a mesma ou parecida. Em que medida essa teoria freudiana da satisfação do desejo, utilizada por Siddhartha, explica o sonho de Constantino e o fenômeno do surgimento da religião cristã? Seria fantástico alguém mostrar que o cristianismo deriva desse sonho, que me parece um pouco exagerado, mas é o que sugere a teoria proposta pelo Siddhartha. Então, a minha pergunta é essa: eu estou desafiando o Siddhartha e os freudianos a derivarem o cristianismo desse sonho do Constantino. Essa é a minha pergunta. Então, só para a gente retomar, né, assim, e entrar nesse capítulo, não vale a pena agora fazer um apanhado de todos os outros capítulos, mas a gente pode lembrar alguns pontos principais de onde isso foi acontecendo, né? O Siddhartha já abre o livro dele, o capítulo 1, é Freud e a psicanálise. Podia ser um resumo do primeiro capítulo, né? O segundo capítulo ele já vai mostrar o sonho ancestral, para mostrar como de fato tem importância a questão da psicanálise, do desejo e tudo mais, né? Então ele avança com muitas histórias, falar a comunicação com os deuses, o nascimento do eu introspectivo. O capítulo 4 traz Jung, né? Ou seja, que sonha com a estrutura da psique, e depois ele mostra como esse caráter fantástico, né? O sonho como uma espécie de roteiro de ficção científica, uma espécie de viagem astral. E aí ele vai buscar a fundamentação científica, biológica, para tudo isso que ele estava apresentando como as teorias meio que freudianas, vamos dizer assim. E aí ele volta lá no passado, quando ele começa a buscar uma fundamentação científica, há 1 bilhão de anos. Eu acho fantástico esse poder, esse esforço, essa dedicação de lá nas cianobactérias, né, para construir essa ciência, essa teoria, que está apoiada nesses pressupostos freudianos, né? Vai buscar lá na capacidade de realizar fotossíntese, falar da melatonina, né? O surgimento do sono, os peixes, a bioquímica onírica do capítulo 7º, a química do delírio, o cérebro como essa farmácia com toda essa química. Então,
Aí trata aí de novo ele começa a trazer para associar com a teoria. Ele foi na biologia, agora ele volta ali como é que se diz, nas teorias, mais a parte teórica. Então vai falar da loucura no capítulo 8º, né, que loucura é o sonho que se sonha só. Trata da esquizofrenia, né? Então faz o paralelo do sonho com a esquizofrenia, lembra dos delírios e as alucinações associadas às psicoses, laudos insensatos, cita Michel Foucault, e fundamentalmente ele volta a Freud para mostrar a força, o poder desses resultados das teorias freudianas, né? Freud vê a utilidade dos sonhos na psicoterapia das neuroses. E ele afirma isso com tanta força, né? Que ele vai lembrar de Lacan e vai ser levado a dizer que o Popper se equivocou ao dizer que a psicanálise não se constituiria como uma ciência. Embora o filósofo da ciência, Popper, tivesse lá suas razões para argumentar nesse sentido. Mas como Popper se equivocou com relação às teorias de Freud, ele agora estaria fornecendo aquela comprovação empírica, e em certa medida está, com todos os resultados que ele alcançou em laboratório, né? Então, a única coisa que o Freud não teria tratado, assim, dentro dessas questões modernas, ele vai dizer no capítulo 9, é sobre o papel do sono no aprendizado. Só quem fala disso é Jung, né? Então, ou seja, aquela curva do esquecimento que ele vai trabalhar, ou por que o Leonardo da Vinci dormia vários períodos. Então, essa é a única questão que teria escapado ali do Freud. No capítulo 10º, ele vai buscar a fundamentação, né, para entender como é que essas memórias são elaboradas no cérebro. Vai lembrar da reverberação elétrica, né, que é um processo fundamental para que a gente sustente o aprendizado em nossa malha neuronal. Vai falar daqueles ritmos, ritmo teta, que eu já nem lembro mais o que é, né? E, bom, e assim ele vai chegando de novo naquele argumento de como essa rede elétrica esculpe caminhos preferenciais para a futura ativação neural, né? Vai falar da topografia do cérebro, que no recém-nascido é uma planície arenosa, sulcada só com memórias inatas do passado filogenético, ou seja, um mínimo de software para mamar, chorar, dormir, né? E cada novo aprendizado vai formando um sulco, transformando essa superfície, adquirindo reentrâncias, né? Então, e a partir daí, ele constrói aquilo que eu acho uma coisa absolutamente genial, né? Que é essa associação, no capítulo 11, dos genes e os memes. E aí ele vai já preparando esse capítulo 15, porque ele pergunta o que são palavras, o que são ideias, o que são pensamentos, o que são conceitos, são memórias. São memórias. E como é que eu explico a persistência dessas lembranças, dessa memória, né? Ele lembra lá o personagem do Borges, que depois de uma queda de cavalo teve memória completa, se tornou um idiota, porque duas memórias não podem ser ativadas simultaneamente. A gente não dá conta disso, né? Na nossa noção de realidade. Então, foi assim
Lembrando que a ideia de memoca evoca de gênero nas células do corpo, a ideia da biblioteca, que eu já mencionei antes, e assim é que ele chega até essa ideia que nós dormimos para reorganizar todo esse processo e passar a criar, que é o que você... Ele começa o capítulo 12 com o sonho do Paul McCartney, vai falar daqueles outros sonhos todos, que agora não interessa mais, Kekulé, Mendeleev, por aí vai, né? Descartes. Mas o que importa é que no capítulo 13, talvez ele tenha a sua contribuição científica de maior peso, que dá ainda maior relevância para as suas teses, né? Que é a prova de que o sono REM não é sonho. Nós já vimos isso, já discutimos, quando ele discute a questão da rede do modo padrão, que nós mencionamos, e falam de todas aquelas coisas, cita a Bhagavad Gita e tudo mais, né? Então, no capítulo 14, pronto, ele vai preparando já para esse capítulo 15, porque ele vai falar dos perigos, né? Dos perigos da vida, e como esses perigos reaparecem nos sonhos, essas memórias repetidas do perigo geram os pesadelos recorrentes, né? Daí os sintomas da síndrome do estresse pós-traumático, né? Isso leva ele a pensar como teria sido o sonho do primeiro mamífero, quem sabe uma espécie de um camundongo que vivia tentando se esconder para sobreviver, né? Esse sonho prototípico, ele já tem na origem essa, essa, essa ideia do sonho como um pesadelo, que é como se fosse uma espécie de simulação dos perigos da vida real. Então, tudo isso ele trabalha. Ele vai falar do sonho lá do Dumézide, né? Que é o primeiro sonho que se tem registro na história, né? Aí o sono e os sonhos de luto, que é o que eu mencionei antes. Ele falou lá do Eduardo Coutinho e também da mulher que foi sequestrada e que superou esse trauma depois que começou a ler textos eróticos. Então, esse é o capítulo 14, onde ele mostra que a teoria da simulação de ameaças não dá conta da totalidade do enredo onírico, porque tem que levar em conta também o lado positivo, ou seja, o prazer. Então, finalizando, concluindo o capítulo 14, é como se ele dissesse, de acordo com a tradição freudiana, os sonhos são tentativas de cumprir desejos reprimidos, né? Esse é o capítulo 14. E entrando rapidamente, sem me estender muito, para o capítulo de hoje, né, é lembrar isso, que a chave prática é o oráculo probabilístico, né? Então, a chave prática para interpretar qualquer sonho são esses elementos de passado e futuro. E aí ele vai pegar esses dois exemplos, Constantino e o todo sentado. O exemplo de Constantino é esse, a visão mística. Primeiro ele tem uma visão, a visão com o halo solar, a visão com a aparência de uma cruz, com uma inscrição em grego, com este signo vencerás. E à noite ele sonha que o próprio Senhor Jesus o instruía a marcar os escudos dos seus soldados com as iniciais do seu nome. Constantino assim o fez, venceu, dizimou o exército adversário e o cristianismo se tornou a religião oficial
de todo o mundo ocidental. Acho que a gente pode dizer mais ou menos assim, né? Aí eu fiquei perguntando, quer dizer, eu entendo esse raciocínio que é muito poderoso e forte, mas eu fico pensando, onde é que entra aqui o desejo para atrair o Senhor Jesus a se manifestar? O segundo exemplo é o exemplo do todo sentado, que jejuou, dançou e, por fim, como todo mundo que pratica yagnas, ou seja, sacrifícios, ele alcança esse estado de sonho, onde nesse estado alterado de consciência, você recebe insights, e ele viu cair uma chuva de soldados despencando do céu, enquanto uma voz repetia: dou-lhe esses porque não tem orelhas. E ele logo percebeu. Os homens brancos não ouviam as administrações de que os indígenas não tolerariam a invasão dos seus territórios. Os homens brancos estavam sem orelhas e estão inspirados pela visão do todo sentado. Os chefes mobilizaram seus guerreiros e a profecia se realizou. Agora, então o Siddhartha, com base nesses dois sonhos, né, ele explica o sonho como esse momento privilegiado. Está na página 299. Momento privilegiado para prospectar o inconsciente, agregando pistas sobre os riscos e oportunidades do ambiente. Com base em ontem, o cérebro simula como será amanhã, que é brilhante, né? A conjectura. Na verdade, ele está fazendo uma generalização, segundo ele mesmo diz, na página 299, da teoria da simulação onírica das ameaças, segundo a qual os sonhos podem ser ações que levam a consequências indesejáveis e que devem ser evitadas no mundo real. A grande sacada do Siddhartha é estender esse raciocínio para as ações que levam a um resultado desejável. E a sua fundamentação, né, é Freud. São os conceitos freudianos das pulsões de vida e morte que estão associados a Eros e Thanatos, como ele diz ainda nessa página. Na página 300, ele vai dizer que daí surge o oráculo probabilístico. Ou seja, não é bem oráculo, porque ele erra o tempo todo. Mas uma hora ele acerta, uma hora a realidade coincide com aquilo que a arrumação da sua mente durante o sono te propôs como aquela realidade que você desejaria ver realizada. Então, é como se o Siddhartha aqui, como é que eu vou falar? Mais do que uma antecipação da vitória por intervenção divina, né? O que o Siddhartha está dizendo é isso, é que ele sabe que o uso da insígnia no escudo do cristianismo já iria exigir dos soldados que eram cristãos a maior prova de heroísmo e fé. Então, que é claro que isso encaminhava para o melhor dos mundos possíveis. Então, o que ele conclui? Conforme, na página 300, conforme já adiantado a Freud,
a elucidação de um sonho passa pela identificação do desejo dominante do sonhador. Constantino desejava ardentemente a tomada de Roma. Ele necessitava desse furor místico. O seu sonho, portanto, expressou o modo mais provável da realização do seu desejo. Né? O oráculo probabilístico está aí, baseado não na certeza, mas nas melhores chances de que essa batalha se desse como o sonho havia anunciado. E o mesmo se pode dizer do touro sentado. O seu sonho indicava o modo mais provável dele alcançar o seu desejo. Nesse caso, o sonho só teve validade para aquela batalha, porque os índios americanos foram dizimados, como a gente sabe, né? No caso do Constantino, não. Hoje existe todo o cristianismo aí para contar essa história. Então, mas o próprio Siddhartha fica meio desconfiado disso, está lá na página 303, quando ele pergunta se o Constantino teria, de fato, sonhado, ou se ele forjou esse sonho, né? E a história do historiador grego, lá, o Políbio, também está na página 303, né, que fala dessa espécie. Ele não vai falar do efeito placebo, sou eu que falo, mas ele diz lá que você não pode acreditar num líder, que é um manipulador. Claro que ele vai querer tirar o melhor da sua tropa e faz qualquer coisa para isso. Então aqui surge uma outra questão muito rica e tem a ver com o que a Ani trouxe antes do nosso encontro, quando ela falava sobre os nossos povos nativos. O Siddhartha apresenta isso aqui e eu quero comentar isso com mais cuidado, porque isso tem a ver com a semiótica. Tem muitas consequências muito maiores, talvez até do que o próprio Siddhartha pudesse imaginar, né? Que são consequências atuais, né? Que é o que eu queria mencionar um pouco, né? O que é a semiótica, né? Como é que a gente investiga o papel da linguagem na evolução humana? A gente sabe que Darwin tinha falado da continuidade evolutiva com os outros animais. E o Freud observou que a passagem de uma consciência primária para a consciência secundária ocorre por meio da verbalização, na passagem das coisas para o nome das coisas, da imagética para a semântica. Isso é importantíssimo em Freud. Isso sim é uma coisa muito rica, inclusive, para esse capítulo, que é isso que ele vai associar, respectivamente, com os conceitos de id e de ego, na página 310. Mas eu preciso entender, então, o que é a semiótica. Principalmente a semiótica desse matemático e filósofo, que é o Peirce, onde ele diz, existe o que é ícone, o que é índice e o que é símbolo. E agora eu vou dar o link, depois eu adianto mais um pouco, é que essa tribo que o Siddhartha se refere, e agora que ele está falando em semiótica, em ícone, símbolo e índice, bom, por coincidência, e nada é coincidência na vida, anteontem, eu, ao assistir no Globoplay uma entrevista do Bial, o Bial entrevistou um linguista que passou a sua vida na Amazônia e acabou sendo expulso daqui porque ele era um missionário que queria converter essa mesma tribo que o Siddhartha se refere. Mas as experiências desse homem foram de tal monta que ele, que era um missionário, depois de conviver com esses índios, se tornou um ateu. Ele renunciou à própria ideologia cristã que ele queria levar para aquela tribo, né? Que é o... daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas esse antropólogo se baseou exatamente na semiótica de Peirce. Então eu quero avançar um pouco com esse argumento, porque esse antropólogo que foi expulso e execrado numa época, hoje
é o linguista da moda, porque ele refutou Noam Chomsky, que era o maior nome que se tinha até hoje, talvez um dos maiores filósofos vivos. E as teorias desse linguista, que passou 30 anos na floresta amazônica com essa tribo brasileira, levou ele a produzir uma teoria mal compreendida no início, mas que hoje refutou tudo aquilo que Chomsky havia construído ao longo da sua carreira. Então, olha só que resultado. E é essa mesma tribo que o Siddhartha se refere. Então, mas vamos lá, estou falando da semiótica. O que é isso? E o que isso tem a ver com a consciência primária e secundária, que é o que o Freud traz como contribuição. Então, vamos lá, para Peirce, que é esse matemático. A matemática é uma linguagem, a mais sofisticada delas, a mais perfeita, talvez, né? Então, o que é, nessa linguagem do Peirce, o que é o ícone, o índice, o desejo e o símbolo? Vamos tomar como exemplo o fogo, que é o exemplo que eu vi lá no Bial, com esse linguista. O que seria o ícone do fogo? É aquilo que te remete diretamente ao fogo. Uma foto, uma imagem do fogo. Isso é um ícone. Agora tem uma coisa diferente, que é o índice. O que é o índice do fogo? Não é o fogo diretamente, mas é a fumaça. Você vê fumaça e você associa com o fogo. Isso é um índice. Tudo isso está na consciência primária. Agora, o que é o característico da consciência secundária? Pelo que eu entendi, é essa terceira instância, o símbolo. Qual é o símbolo do fogo? A palavra fogo. A palavra fogo não tem nada a ver com fogo. É uma convenção entre duas pessoas, que uma vez que eu estabeleço, pronto, eu criei um símbolo. Agora isso vai me permitir voltar para o argumento do Siddhartha, e o que tem a ver com esse capítulo. Na página 311 ele diz: enquanto os ícones e índices são de compreensão geral, como os emojis, né? Os símbolos são completamente arbitrários, convencionais, e funcionam apenas entre as pessoas que compartilham o código para decifrá-lo. Então, a passagem do mundo dos ícones e índices para o uso dos símbolos correspondeu a uma atribuição de peso maior à opinião alheia. O significado dos signos tornou-se cada vez mais dependente de um consenso social, criando a valorização das crenças sociais. Então, é esse princípio que vai dar origem ao que a gente chama teoria da mente, o princípio de simular e predizer estados mentais dos outros indivíduos, que não é o mesmo. Bom, tá bom, contei toda a história. Aí ele vai levar um tempão lá para adiante, ele vai mostrar por que esse resultado tem relevância para o argumento dele, Siddhartha. Na página 319 ele diz: os neurônios podem ter a sua atividade vinculada a pessoas específicas, reais ou fictícias. Existe um mecanismo sofisticado que representa pessoas configurando verdadeiras criaturas da mente. O lado de dentro tem também um lado de fora, representado internamente. Então, as diversas áreas corticais, ativadas durante a imaginação, elas participam dessa codificação das diferentes qualidades dos objetos que nós imaginamos, bem como a intenção de evocá-los. Isso se dá no hipocampo, e é o que permite a gente recombinar as memórias para imaginar tanto o passado como o futuro.
E é aí que habita o sonho, nessa interface, né? É, portanto, segundo Siddhartha, na página 320, plausível que a consciência humana derive de uma invasão do sonho na vigília. E ele vai dizer: o primeiro espaço mental para a simulação de ideias deve ter sido o sonho, muito antes dos nossos ancestrais aprenderem a fazer isso na vigília, que é essa capacidade de imaginar, né? Então, é com o desenvolvimento das civilizações que a atividade onírica passa a ser vista pelo portal mágico de acesso àquilo que na Umbanda se chama de reino de Aruanda, a dimensão espiritual em que habitam os ancestrais, que é um embrião do mundo dos deuses. E aí nessa página 324 ele ainda diz: nas palavras de um indígena Piranhã, que é a tribo brasileira que ele se refere, quando sonhamos, ficamos perto, ficamos juntos aos mortos. É dessa mesma tribo dos Piranhãs que o Daniel Everett, entrevistado do Bial, tratou e se debruçou ao longo dos últimos 30 anos. Então, quando a Ani, com muita propriedade, lembra essa carência com relação à nossa tribo, ela está quase que fazendo uma premonição lógica e necessária desse desdobramento dos trabalhos do Siddhartha, que é agora levar em conta os resultados do Daniel Everett, com certeza, que trabalha sobre os signos, que permite entender essa dimensão dos sonhos e que vai possibilitar com que ele avance nas suas pesquisas e teses, ou comprovando ou modificando, em parte ou totalmente, a sua tese vinculada totalmente à ideia do sonho como associada à satisfação dos desejos. Então, acho que com isso eu encerro a minha apresentação e abro para quem quiser falar. Como somos poucos, dá para a gente se organizar bem, basta quem quiser tomar o microfone. Depois me devolve a palavra só para eu facilitar a reunião. Alguém quer começar? Estou vendo a Anitta. Eu posso começar, assim, para também provocar um pouquinho. Eu estava comentando com as meninas no intervalo que esse capítulo ele foi muito fragmentado. Eu até agradeço muito você ter feito essa volta em espiral, né, no repasse dos outros capítulos, porque é como você mesmo colocou, com muita propriedade, que houve um preparo para esse capítulo. Tá? Então, eu só vou chamar atenção para alguns aspectos que você não mencionou, que eu acho que são importantes. Mas antes até de falar, eu queria até saber, Rubens, o que você acha. Eu achei esse capítulo, Patrícia também falou, que achou muito extenso, tá? E fragmentado. Então, esse trabalho que você faz de pegar não só o que a gente viu de importante nos outros capítulos, e ainda fazer todo o repasse nesse capítulo, que é o alvo do estudo, eu até fiquei pensando como isso é difícil para você e como poderia, talvez, ser feito. Por exemplo, desta vez, eu senti muita necessidade, porque estava muito fragmentado, eu resolvi pegar tópico por tópico e extrair o sumo do tópico. E até fazendo uma associação com o conhecimento que a gente está desenvolvendo
de ensino à distância, que são microaprendizagens, sabe? Em vez de dar uma aula de 2 horas, que é um tempo lá que dá o número de crédito, você dá fragmentos de conhecimento. Isso é o que foi estabelecido como regra, já não é mais. Depois de N tentativas e erros, o melhor é fragmentar, e ele, como ele fragmentou em tópicos, ele facilita para a gente a fragmentação dos capítulos. Então, eu tive necessidade de fazer isso. Eu peguei os tópicos e trouxe de dentro dos tópicos o sumo do tópico. Então, a minha sugestão para você refletir, todo mundo, né? Se não seria melhor passar por, vamos dizer, uns 3 tópicos dentro do capítulo e dar uma fragmentada para a gente discutir dentro desses tópicos, porque aqui ele trouxe tanta coisa dos outros capítulos, mas ele trouxe uma coisa nova, que é essa que eu vou falar só para te complementar, Rubem. Você fez tudo muito bem, tá? Mas eu acho assim, que quando, e é uma coisa que é importante, para o Siddhartha, porque ele, como ele traz a biologia da história, ele tem nesse tópico, que foi a gênese cultural do oráculo, tá? A gênese cultural ele traz desde os mamíferos que começaram a sonhar há 340 milhões de anos atrás, assim, o sono REM e o sono não REM, tá? Mas ele colocou que todos os animais, né, que os anfíbios também sonhavam, os pássaros sonhavam, mas isso sonhavam, em sonho REM, sim. Mas os mamíferos, aí é que começa a teoria do Siddhartha, os mamíferos têm muito mais sonho REM do que os pássaros, porque os pássaros dormem pouquinho, dormem uns minutinhos. E a questão dos mamíferos, inclusive dos golfinhos, né, que são muito inteligentes, e aí é uma associação da inteligência com o sono, tá? Ainda sem falar do sonho, falando do sono, é que começaram a dormir um sono muito extenso. Nós dormimos, você pode dormir pouco, você pode dormir 5 horas, eu durmo mais, eu durmo 7 horas. É um terço da minha vida, tá? Que eu fico dormindo. Tá? Então, essa capacidade de sonhar muito deu vários ciclos de sono REM, dentro do mesmo sono. E essa reverberação dentro do mesmo sono acrescentou dentro da evolução, que é essa teoria do Siddhartha, que tiveram na gênese biológica do oráculo, que o oráculo, eu entendo, que seja a interpretação dos sonhos, né? Então, pode ter uma coisa mais mística, que é uma premonição de Deus, ou pode ser uma coisa mais biológica, que é a minha formação bioquímica, me fala muito alto, mas muito alto essa parte assim biológica. Ela me marcou muito, inclusive porque eu trabalhei no último estágio, assim, antes de me aposentar, eu trabalhei no laboratório de erros inatos de metabolismo, onde eu trabalhava com doenças genéticas hereditárias. E eu ficava assim muito impactada com essa possibilidade das doenças genéticas serem transmitidas, mesmo recessivamente, por várias e várias e várias e várias gerações. Então, é claro que eu não consigo ter informações dos meus tataravós. As únicas informações genéticas que eu pude ter
foram dos meus avós, porque eu conheci meus avós. Então, eu vi como é que eles andavam, toda uma genética que eles me transmitiram, tá? Se tinham defeitos, se não tinham defeitos. O que aconteceu com as minhas irmãs também, que já outra genética. Então, essa coisa que é a teoria do Siddhartha é que essas memórias elas são imprints genéticos iguaizinhos, iguais, são informações que foram esculpidas no DNA, esculpidas depois de milhões de anos, né? Foram esculpidas nos animais de determinadas formas, que elas se manifestam que nem o RNA, ele se expressa do DNA em determinados momentos. E isso se chama imprint genético, que foi uma coisa que eu aprendi lá estudando essas doenças genéticas. E eu fiz uma associação porque ele tem aqui, quando ele fala da gênese cultural, ele fala que existem 3 etapas evolutivas. A primeira etapa é praticamente comum aos animais, que aconteceu há 340 anos, há milhões de anos, que foram esses mecanismos eletrofisiológicos, sabe, de você ter cargas mesmo elétricas e moleculares. E isso foi a primeira etapa de evolução e fez com que o sonho promovesse a adaptação ao meio ambiente. Então, todos esses animais que o Darwin estudou e que chegaram a uma evolução de estarem vivos agora, eles tiveram essa primeira etapa de sono REM que fazia com que houvesse um armazenamento de longa duração, porque o sono REM ele permite armazenamento de longa duração, e quando os animais acordavam, despertavam, eles estavam aptos a se adaptar ao ambiente sobre essas questões que você mesmo colocou, dos predadores. Aí, depois, ele veio, quer dizer, passado 100 milhões de anos, que não é pouco, tá? Teve um segundo momento, que o prolongamento do sono REM, que aí já foi chegando aos mamíferos, né? Você prolonga, em vez de ter, sei lá, 30 minutos de sono, você tem 7 horas de sono. E dentro dessas 7 horas ou 8 horas de sono, você tem vários ciclos de sono REM de 30 minutos. Aí você vai para ondas lentas, vai para o sono REM, que é ondas rápidas, mas você tem vários ciclos, e durante esses vários ciclos, você já faz uma ativação elétrica de várias sequências de memória. E aí você começa a fazer um enredo. Já começa a ter uma história por conta desses ciclos todos. Isso aí é no segundo momento de evolução. Então, esses enredos oníricos deram origem à tal da consciência primária. Essa consciência primária é que o Freud, com muita propriedade, há 100 anos atrás, diferenciou o id do ego, que são consciências diferenciadas. E ele, eu acho que o grande mérito do Freud foi fazer só essas observações subjetivas, de relatos. Por isso que não era nem considerado ciência, porque eram relatos. Os relatos podem ser fantasiosos, e as pessoas, inclusive, eram neuróticas, acho que ele tratava não neuróticas. Então, já é uma coisa que as pessoas já trabalhavam numa fantasia só, e aí a ciência não adotou essa metodologia, porque ela não se aplicava em qualquer momento, é só para neuróticos. E aí teve um outro neurofisiologista, que é o tal de Edelman, que ele citou, que, aliás,
foi um prêmio Nobel, não disso, mas ele já tinha sido prêmio Nobel antes, é um neurofisiologista. Ele propõe essa segunda consciência, consciência secundária, como uma forma evolutiva também de que o homem, diferente de outros animais, passou a ter, e que permite, então, que os humanos irem muito além do presente, porque na hora que você faz um enredo, você está fazendo uma história, essa história ela comporta o passado e o futuro. Então, o sonho de um cachorro, todo mundo diz, o cachorro sonha, você vê até ele meio que chorando, isso aqui, mas ele não tem essa noção temporal. O cachorro só sonha e acorda e é aquela coisa do dia. Tá? Ele, aconteceu uma coisa, ele sonha naquele dia. O homem é muito diferente, porque ele faz esse imprint de memórias e, durante o sonho REM, ele traça um enredo que é uma experiência em que ele pode fazer até o planejamento de uma coisa futura. Ele traça planos para o futuro, tá? Que é uma coisa diferente dos humanos e dos outros animais. E aí, esse Edelman, ele propõe, ele introduziu o conceito de darwinismo neural, onde o cérebro é visto a partir de uma competição entre grupos de neurônios. Então, existe uma competição. E uma coisa que você falou, que eu vou só te chamar a atenção, que dentro do texto, ele fala que tiveram umas experiências que foram feitas com humanos que relatavam sonhos, e para poder verificar se esses sonhos eram sempre desejos positivos ou medos negativos. E a conclusão dessa pesquisa foi que é 50% bom e 50% um bom final e um mau final. Agora, diferente foi dessa questão de usar o sonho para fins políticos. Então, se você tem um xamã, seja lá quem for, que é capaz de interpretar, então é um mediador da interpretação do sonho. Então, você tem um rei, alguém que tem poder e pede a um interlocutor, a um intermediário, para interpretar seu sonho. O cara está numa saia justa tremenda, porque ele, ao mesmo tempo que se ele der uma má notícia, um mau presságio, ele tem que dar um plano futuro. Você tem esse mau presságio, então você deixa de fazer isso agora, mas você faz diferente. Você não faz assim, mas você faz assado. Então, é um planejamento de uma estratégia. Então, mesmo que o sonho venha 50% bom ou 50% mal, tem que haver uma determinada estratégia de análise desses sonhos, porque ele contém uma série de variáveis não controladas e quase impossíveis de serem interpretadas sem ser da forma complexa. E isso, eu acho, quer dizer, o que eu valorizo muito no Siddhartha é que ele junta vários conhecimentos de vários campos. E, realmente, pela primeira vez aqui, no final, nesse momento eu estou discutindo, e eu achei até, Rubens, se me surpreendeu, porque tem uma pergunta aqui, se me surpreendeu não ter parado nessa questão do que é a consciência. Porque essa pergunta ele traz, afinal, o que é a consciência. Depois dele ir
da consciência primária para a secundária e falar dos humanos, ele vai numa pergunta que eu achei que era endereçada a você, porque tem duas perguntas aqui, Rubens, que eu vou te chamar a atenção, que foram muito boas para você fazer as suas relações dentro do teu contexto. Uma foi essa que ele fez, teve uma outra que eu achei muito boa, que é a questão de você, a religiosidade laica, a questão laica, na página 305, vai lá para o topo da página 305, que ele está falando do Plutarco. Aí ele botou aqui, ó, que vem várias coisas de interpretações do Júlio César, tudo que você falou muito bem, sobre todas essas questões do poder e o sonho de você ter poder. Né? Então, você vai levando até chegar aqui, que é na página 305, que Plutarco costumava atribuir aos sonhos múltiplos significados, o que lhe permitia delinear com mais liberdade os traços característicos dos biografados. Porque quando você faz uma biografia do Júlio César, você conta os sonhos, mas as coisas que ele acertou. Então, é fácil você, no futuro, interpretar o passado. Até aí, tudo bem. Aí, ele vem com a pergunta que eu acho mais relevante. Talvez a pergunta mais relevante a fazer seja: o que tem os sonhos de tão fantástico que a eles pode ser atribuída qualquer crença? Quer dizer, você pode, no capítulo, falar do cristianismo, mas os sonhos no judaísmo têm uma função super relevante. Você pode falar no indianismo, você pode falar em qualquer. O sonho, ele tem uma relevância enorme. E eu acho que essa é uma pergunta laica. Isso que eu acho que tem a ver contigo, entendeu? Que é em qualquer que os alunos sejam de qualquer. Então, aí como evoluiu esse oráculo cego, mas ainda assim tão direto e certeiro quando convém. Quando convém. Esse quando convém, você explicou muito bem. Mas tem mais do que você explicou da questão política, que está subjacente a essa interpretação do sonho. Mas ele vem com uma metáfora nesse oráculo, nessa questão cultural, que ele diz assim: o sapo, ele bota a língua e pega um inseto em movimento sem ter esses predicados todos que o humano tem. Como é que ele sabe para que lado o mosquito vai? Ele tem um imprint de memórias que dá para ele sobrevivência. Então, os que aprenderam aquilo e tiveram aquele imprint de observar o movimento que os insetos, a velocidade dos insetos e o movimento deles na relva e tudo, que é onde o sapo está, ele não precisa pegar lá no céu, ele precisa na relva. E na relva ele sabe o que é que os insetos estão fazendo ali. É colocar os ovos, tem uma série de coisas que eles fazem ali. Então, eu acho que essas duas perguntas da consciência, o que é consciência e o que que os sonhos têm de tão fantástico, foram perguntas que fazem parte da curiosidade. E ele, quando ele faz de uma forma que ele bota a pergunta no meio. Né? Então, é para poder você... Eu quase desisti de ler, hein? Eu quase desisti de ler, mas quando ele me perguntou, aí eu fiquei motivada a continuar. Isso é a técnica pedagógica da leitura que ele faz. Então, eu já falei demais, tá? Eu queria trazer
esse complemento, que foi uma coisa que você fez muito bem em relação ao resto, mas eu achei que essa parte é dele, é do Siddhartha, quando ele junta os picados e faz essa teoria ficar mais clara para a gente em relação à consciência. Tá? Agora, eu queria ouvir também, falando assim de provocações e tudo, a questão da Mônica, como é que ela viu essa questão dos índios, que novamente fala do ayahuasca. Só um minutinho, eu passo a palavra. Mas Tá eu só bom. queria te agradecer, Ani, porque, de fato, o que você me lembrou é importante, eu já anotei aqui, a questão do Plutarco e da consciência. Por que eu anotei? Porque eu tenho também uma espécie de diário dos sonhos, ou de diário de registros, ou tudo que eu leio eu registro. Então, vai para o meu registro, assim como você fez o seu. E lembrando, e como nós estamos gravando essa série, todas essas reflexões e contribuições de cada um ficam registradas, para que cada um possa retomar elas e fazer o seu registro como achar melhor. Né? Então, te lembrar isso, agradecer tudo que você trouxe. Eu achei fantástico, tem coisa que eu achei difícil de entender, e a tua fala me ajudou a compreender, porque eu não tenho essa visão clara do RNA mensageiro e de toda essa bioquímica. Eu achei fantástica a tua fala, né? Então, eu agradeço, estou de acordo com tudo, né? E vamos ver se, sem querer forçar a barra, se a Mônica está afim de falar, que você pediu para a gente não indicar as pessoas. Né? Mas é a palavra com a Mônica, então. Cadê a Mônica? A Mônica não está conseguindo entrar. Vê se tem mais alguém, então, que. É, Porque ela deve ter tentado tocar para falar, e aí caiu. Isso já aconteceu comigo hoje. é. Caiu na Ah, hora tá que eu. chegando, olha aí. Chegou. Pronto. Obrigado. Primeiro, agradecer vocês, que, olha, obrigada por tudo, muito bom mesmo. E eu queria acrescentar, assim, primeiro, até falar um pouco do Darcy Ribeiro, né? Porque é engraçado que ele nunca menciona o Darcy Ribeiro, que foi uma pessoa tão importante quando ele fala dos índios. A outra coisa é que eu concordo com a Ani, que ele menciona muito pouco os índios brasileiros. Aí a gente vê como a gente foi mal, como é que se diz, valorizado, né? Pouco valorizado, com tanto conhecimento. Né? E ele fala aqui, tem um cara muito importante que ele menciona aqui no livro, que é o Viveiro de Castro, sabe, Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo também, e que ele morou um tempão no Xingu, né? E na época que o Darcy Ribeiro foi missionário lá no Xingu, ele pediu ao Getúlio Vargas, olha quanto tempo tem isso, ainda era o Getúlio Vargas, ele pediu para fazer, eu até escrevi aqui para uma. Peraí, ele fala assim, um núcleo original do Brasil, sabe? Quando ele fez o Xingu, quando ele cerca aquele espaço, né? Para manter os índios. Então, essa coisa da troca da linguagem, você pode como é que se diz? Receber a linguagem, né? Aprender uma linguagem nova, aprender uma coisa, mas você não precisa sair da sua origem. Que nem você falou, né, da diferença do judaísmo para o cristianismo, né? O oráculo que te convém, né? Que ele fala aqui, né? Como evolui esse oráculo cego, né? Ele pergunta, mas ainda assim direto e certeiro quando convém. Ele joga essa pergunta, né? Que você até menciona. E então, essa coisa dos símbolos todos, enfim, eu
estou meio assim, sem saber muito como me expressar, mas eu fiquei meio chateada também, porque eu achei muito longa essa coisa do índio americano, né, da coisa, e só no final que ele pega essa tradição nossa, que é muito rica e é muito desvalorizada, né? Impressionante como é que não tem uma história assim dos índios, né, que estavam aqui e esse rapaz que ele fala aqui, só no final, ele fala um pouco do Viveiro de Castro aqui. Ele fez esse filme, O Abraço da Serpente, ele pesquisou para ajudar a fazer, não sei se vocês viram esse filme, que é um alemão procurando a planta sagrada, que é a ayahuasca, né? que é uma planta de cura. Então, são essas trocas, né, de cultura, de tudo, que eu acho que tem que ser mais valorizada. Eu senti muita falta disso, porque sempre no Freud, tudo bem, né, porque começou na Europa mesmo, né, nós somos mais jovens como país, mas é isso, eu acho que eu acho que esse sonho acordado, né, os xamãs, né, antigamente os reis tinham os astrólogos, você sempre consultou alguém, né, sempre tinha uma divindade ali encarnada que você se consultava, que você confessava, que você se aconselhava, né? Os índios, eles têm esse ritual que é uma coisa que usam essas plantas sagradas que você entra para um outro estado de consciência e que não deixa de ser um sonho acordado, né? Porque você vê coisas que te conectam com esse subconsciente, né? Com essa coisa que está interna. E também anotei aqui o negócio da memória, aquele do imprint, Anny, que você falou, que são, agora, eu acho que com a meditação, com o autoconhecimento, você pode ver esse imprint e querer ou não, você pode não utilizar, sacou? As coisas que você guarda geneticamente, você pode usar ou não, né? Eu acho que com esse saber que a gente está buscando, né, internamente, né, do autoconhecimento, da troca, que ele fala muito disso, né, de você se virar gente, né, a diferença do bicho para o humano, né, quando é que você começa a ter essa consciência do que é a consciência, do poder da escolha, né? E é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui para todo mundo falar e ouvir mais. Muito obrigada, gente. Grato, Mônica. Fantástico sempre. Obrigada. Essas falas, muito feliz com esse grupo. E é interessante como as falas se complementam. Uma riqueza incrível. Estou muito feliz mesmo com o resultado que nós estamos alcançando. Então, queria saber, seguindo aquele nosso princípio, vou deixar aberto para quem quiser se manifestar, simplesmente abrir o microfone e falar, não vou chamar ninguém. Quem gostaria de falar agora? Tem Luiz Carlos, Valesca, Patrícia e a Cássia. A Cristina precisou sair. Vou fazer o seguinte, vou ver assim. Ninguém quer falar? A Valesca abriu e fechou. Eu queria que a Valesca falasse. Uai, desapareceu. Olha ela aí. Tá. Oi, gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu estou pelo celular. Não, eu acho curioso. Hoje eu estou mais assim, introspectiva, que é muita coisa na cabeça. Esse final de semana para mim é muito complicado, porque além dessa questão da Lorena. Fala mais pertinho, Valesca, mais pertinho do celular. Deixa eu ver se eu acho. Pego o meu fone, de repente. Não, porque eu estou dizendo é que esse final de semana, para mim, foi assim, meio diferente, né? Porque com algumas tensões, essa
questão da prova da Lorena, e a questão... Hoje eu fui convidada também para uma iniciação, né? Uma pessoa que minha sobrinha vai fazer uma iniciação religiosa e meu irmão não concorda, então tive toda uma que lidar assim, com uma situação. E o que eu acho assim, interessante é que para cada pessoa o capítulo impacta de uma forma. Eu não tive muito tempo de ler, eu li ontem um capítulo, mas o que me impactou e o que me chamou a atenção foi até porque antes de ler esse capítulo eu tinha tido uma conversa com meu noivo onde ele falava muito desses modelos computacionais preditivos, que é o que ele está estudando agora para a tese do doutorado dele. E aí ele me comentando comigo como ele estava impressionado com essa tal de learning machine, né? A máquina aprendendo, você usando essas neurais e a aprendizagem da máquina. Aí e ele me deu um exemplo que eu achei até, eu não sabia que o computador tinha toda essa capacidade, que um exercício, né, lá do curso que ele está fazendo seria de você, dentro do Titanic, né, pegando o acidente do Titanic, você conseguir montar um modelo que conseguisse prever quem morria e quem não morria no acidente. Aí eu falei, gente, como pode? Que parâmetros você pode utilizar para dizer quem morre e quem não morre? Não sei, vocês estão me escutando bem? Eu tenho que pegar o quem morre e quem não morre. Então, aí ele fala, eu falei, tudo bem, as pessoas não estavam na posição, porque num avião você usa até a posição, você está mais perto da cauda. Aí ele ficou me explicando lá e eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu li o capítulo, assim, abalou um pouco a crença que eu tinha, porque eu sempre achei assim, que os sonhos eram de duas formas. Um é aquele sonho que é gerado como o Siddhartha sempre fala, pelos seus desejos ou pelas suas preocupações, e o outro, esses que para mim funcionam como oráculo, seria uma conexão com a espiritualidade, com a divindade, seria algum ser espiritual que entra em contato com você durante o sono. E aí, quando eu vi, só que também tem aquela questão nossa que nós somos Deus, né? O eu superior que habita em você. Então, essa coisa de contactar um ser externo, quer dizer, aí o que eu não sei se estou ficando confusa, mas assim, o que eu quis associar foi essa capacidade do computador, né, pegar parâmetros e conseguir prever, né, um modelo, até uma morte por acidente, e a capacidade, como ele começou a descrever no capítulo, de você pegar dados do seu presente e do seu passado para você conseguir prever o futuro. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, será que é aquela coisa do cérebro que a gente sempre diz que você não tem... a gente não usa o cérebro na sua totalidade, a gente não conhece todas as potencialidades. E aí, esse oráculo probabilístico que antes eu julgava que era a ação de alguém externo, será que não são esses mecanismos realmente? Né? Eu nunca tinha parado para pensar como ele coloca, de que você pega esse conjunto de informações, não a nível consciente, mas a nível inconsciente, né? Porque muitas coisas a nível consciente você nem vai lembrar, e você consegue fazer uma learning machine, um modelo preditivo no seu cérebro. Então, assim, o que trouxe assim a reflexão para mim foi em relação a essa minha crença. Quer dizer, agora eu tenho mais uma opção, não sei. Mas era isso que eu fiquei, né, assim, refletindo sobre o capítulo e queria ver a opinião de vocês também nesse quesito. É isso. Gratidão. Então, muito legal, Valesca. Muito interessante essa lembrança de que, num certo sentido, para a espiritualidade, nós também somos deuses. Então, mais uma vez, se legitima toda essa abordagem, como ele vem propondo. É muito interessante isso. Gostei muito dessa fala. E a associação com o Learning Machine, isso aí é a viagem do século XXI. Vamos ver onde vai dar, né? Sim. Posso falar uma coisinha? Alô? Não é a Mônica? Oi, posso falar uma coisa? Claro. Ele falou eu peguei aqui o jornal que tem a entrevista do Paulo Niemeyer, e aí ele fala assim, ele fala sobre a mente estendida.
Aí o entrevistador pergunta: mente estendida faz pensar na ficção científica. Isso pode, o que você quer dizer com isso, o futuro? Aí ele fala: acho fascinante os estudos sobre a transmissão de pensamento. Existem energias que a gente não conhece. Quando pensamos em alguém que nos liga, por exemplo, vários países vêm estudando isso. Parece futurista, mas não acho impossível. Penso que alguma coisa vai sair daí. Uau! Tá? Só para, né, ilustrar aí, né, essa coisas do cérebro que a gente não conhece mesmo, né, sabe? E que eu acho que hoje em dia isso está vindo à tona, isso está sendo aceito, né, sabe? Né? E eu acho que a contracultura, as drogas que viraram públicas nos anos 60, né, que Freud já usava para fazer as pessoas falarem, isso abriu, como era o Timothy Leary, né, que, sabe, que dava LSD para as pessoas terem outra noção da realidade. Então, é isso. Só isso que eu queria acrescentar. Isso aí. Eu ia falar só uma coisinha. Acho que a Cássia agora quer falar. Não, só uma coisinha também que eu queria falar. É que eu acho que na sexta-feira, quando nós assistimos a entrevista, eu achei muito interessante. O linguista, ele chama Daniel Everett. E ele falou dessa vivência dele de 30 anos com essa tribo de índios chamado Pirahã. Pirahã. Pirahã É a tribo. E ele chama Daniel Everett, com 2 T's, T mudo no final, 2 T's. Tá. E aí, embora seja assim uma coisa tão, parecia tão primitivo, né? Fez ele mudar de ideia, porque sobre a questão do que ele foi lá como missionário, mas, por exemplo, ele falou assim que a parte de sinais e linguagem, a tribo não tinha nem a questão para designar cores, que como ele era muito branco em relação aos índios, chamavam ele de transparente, eles não tinham a numeração, mas também falavam dos sonhos, né? E eu achei interessante quando ele começou a pregar para tentar convertê-los, né? Os índios perguntavam para ele: mas esse Jesus, ele é mais parecido com a gente ou com você? Ele falou: olha, alguns falam que é comigo, outros falam que é como vocês, mas eu nunca vi. Aí ele falou assim: mas os índios, você nunca viu e quer fazer? Está falando dele para gente? Era uma coisa tão simples, assim, tão singela. Ele só fala do que viram. Porque eles só falam do que eles viram. São cientistas empíricos. Então eu acho que vale a pena, se vocês tiverem chance de assistir. A entrevista acho que foi ao ar 7 de outubro. Com o que foi, a gente assistiu no dia 8 e era a entrevista do dia anterior. Eu acho que vale muito a pena, porque assim, da ideia, eles falam, acho que inclusive dos sonhos, né, que ficavam perto dos mortos, e a gente começa a valorizar mais essa questão da linguagem, dos sinais, né, que às vezes a gente tem sonhos que a gente não valoriza tanto. Então, é só isso que eu queria deixar, eu acho que foi muito importante essa entrevista. Ai, obrigada, Cássia. Bom, acho que agora está aberto para quem quiser falar o que quiser. Deixa eu falar uma coisinha assim, também em termos de. Acaba que essa questão dos símbolos, sabe, que foi trazida nesse capítulo, também me deixou muito desperta para isso, que às vezes a gente não presta atenção por causa da simbologia, né? E como ele trouxe, o Siddhartha trouxe, essa questão da linguagem. Quer dizer, quando a gente coloca a linguagem, as palavras, a gente aumenta muito o repertório aí de reverberação de memórias, né? E eu fiquei bem interessada
até comprei um livro, tá? Que é isso que eu quero falar, que se chama O Homem e seus Símbolos. Eu tenho. Eu tenho também, do Jung. Claro. Pois é. Eu fiquei muito interessada em ler. Vocês leram? Vocês têm e leram ou têm e ainda não leram? Só para consulta. Nunca li. Vários capítulos, várias coisas. Há muito tempo também que eu não pego nesse livro, mas vou até repegar. Porque eu queria ler junto com vocês. Eu tinha maior vontade, e essa ficou assim. Eu hoje fiquei pensando nessa sistematização. Quer dizer, você vê que tudo que a gente falou é complementar. Nós não estamos aqui para repetir o que o outro falou. Tá? Não é para isso que nós estamos aqui. Nem para dizer que a gente discorda ou concorda com o Siddhartha. A gente está lendo, até para dizer se discorda do Siddhartha, são pontos polêmicos interessantes, que o Rubens já pegou ao longo dessa leitura, já pegou, pelo menos já vi 2 pontos interessantes que você pegou, polêmicos, para poder desenvolver dentro da tua proposta. Eu acho isso assim, super interessante, conseguir pegar pontos polêmicos, né? Críticos, assim. E aí surge uma nova ideia, uma nova visão a partir, é assim que surge a inovação, você discordando de uma coisa que você acha que poderia ser um pouquinho diferente. Não precisa ser totalmente diferente, é um pouco diferente só. Então, eu tinha vontade de ler isso, porque eu acho que essa questão da simbologia, ela tem muito do que foi o Jung, né? Aproveitou tudo que ele já tinha de bagagem. E esse livro, ele é um livro que eu li o prefácio, tá? Por isso que eu comprei. O prefácio diz que foi o Jung que foi eu não sei como é que eu chamaria, editor, na verdade, ele foi o organizador, porque foram outras pessoas que escreveram com o aval do Jung. Quer dizer, o Jung estava vivo, ele já morreu, mas ele pediram a ele para fazer um livro mais palatável para leigos. E ele primeiro relutava, porque ele contribuía para a classe, né, e ele não estava ainda interessado, nem se sentia muito capaz de escrever para leigo. Então, ele pegou um grupo que se propôs a escrever para ele, e ele dá o aval e consertar tudo. Então, na verdade, é uma escrita para ler. Isso eu acho tudo muito interessante, porque os cientistas, às vezes, ele dá uma excelente palestra para cientistas, mas não para leigos. Então, você, às vezes, um jornalista sabe escrever bem. Então, se o cientista trabalhasse junto com o jornalista, escreveria para um público maior, né? A linguagem científica é muito restrita. Mas pode falar. Então, o que eu queria é saber se vocês teriam interesse de ler um livro desse Eu tenho interesse, porque ele tem até esse lado esotérico, né? Que ele tem um lado muito esotérico, xamânico, ele valoriza muito toda essa coisa, né? Que era até ele se separou do Freud por isso, né? Que o Freud não admitia, né? Tem até uma história, né? Que eles estão conversando, aí um livro cai na biblioteca, né? Me dê algum sinal, não sei o quê. Então, eu acho interessante, sim. Por mim, eu topo. Mas já tem uma Maturana aí na lista, né? Pois é. Isso que eu acho que no final, quando a gente terminar,
a gente avalia direitinho e tira por consenso. Mas, em princípio, a gente havia combinado com a Patrícia e com a Silvia, eles tinham esse argumento desse livro do Maturana, né? Vamos aguardar mais um pouco. A gente já tem duas grandes opções e a gente pode até ver qual é interessante vir primeiro para que, pedagogicamente, a gente vá construindo um argumento. Eu acho que o Jung tem mais a ver, sabia? Eu acho que o Jung tem mais... Porque ele fala dos sonhos, eu acho que tem mais... É mais mental, né? Menos humano, mais Vamos viajado. amadurecendo. Vamos dar um tempo para as ideias irem fluindo. Já temos duas grandes propostas. As duas são fantásticas e geniais. Eu acho as duas ótimas, muito boas. Que ótimo. Então é isso. Falta o Luiz Carlos e a Patrícia. Não sei se eles querem adicionar alguma coisa. Eu acho que até o final do ano a gente acaba esse livro, né? Acaba, porque agora faltam 3 capítulos. São 18, né? 18. 16, 17 e 18. Faltam 3 capítulos. Pois é, vai chegar perto de novembro, que a gente está em outubro. Aí daqui a 15 dias, aí depois a gente vai para novembro, e em novembro a gente termina. Em dezembro. Em dezembro. Antes do Natal a gente termina. O ano que vem já é um novo projeto. Isso. Mas eu acho bom que a gente tire junto, em grupo, assim mesmo. Porque eu tinha gostado muito também da sugestão da Patrícia, né? Uma coisa muito rica. Também. Mas foi minha sugestão, gente? Eu não lembrava de ter dado essa sugestão. Acho que alguém sugeriu e eu concordei. Será que foi a Silvia? Foi a Silvia. Eu acho que foi a Silvia. Foi a Silvia. Então, eu gostaria só de falar aqui, de agradecer, né? Eu ainda não li o livro, mas vou ter que ler, né? Cada vez me interessa mais. Essa semana tive muitos sonhos, né? Eu sou astróloga, né? E também sou iniciada, então a questão dos tempos, das luas, né? É muito importante. Eu tenho observado que na lua nova a gente sonha muito e são sonhos interessantes, né? E eu estou fazendo um estudo sobre a Lilith. E nesse estudo mencionava que durante a lua nova é como se houvesse um portal para as energias telúricas entrarem, né? E aí eu observei bastante essa relação com os sonhos da lua nova, né? Que são sonhos que me chamam a atenção, porque eles fogem um pouco do padrão, né? E realmente a linha que eu vejo dos seres que entram nos sonhos é bem distinta dos sonhos regulares que eu costumo ter, né? E eu acompanho os meus sonhos bastante com esse dicionário de símbolos que eu coloquei ali no chat, né, do Chevalier, e ele traz, né, não sei se alguém já usou, né, mas ele traz uma gama de significados para os elementos, né, e aí, quando é um elemento que tem a ver com o meu sonho, é como se uma luzinha se acendesse, sabe, e aí eu já sei que é aquele e eu registro aquele, né, e depois eu vou vendo como aquilo se desenrola no dia a dia, né, na prática da vida. Eu acho isso bem interessante, já faço isso há alguns anos, né. Então, eu agradeço pelas exposições, é muito rico para mim, eu estou aprendendo muito com vocês, agradeço por estar fazendo parte, né, ainda não posso contribuir, né, mas prometo que em breve poderei contribuir um pouquinho. E estou muito feliz de estar, fiquei feliz que a Paty Cáceres entrou. Eu me disponho a estudar o Jung, eu acho ele bem difícil de entender, acho ele tem um pensamento bem complexo, para mim, que tem uma inteligência mais emocional, vamos dizer assim, instintiva, né? Então, às vezes estou lendo e a minha cabeça foge, né? Então, eu acho que a leitura com esse grupo vai ser bastante rica, né? Sobre o Maturana, e a gente depois, né, de qualquer ciclo que a gente optar por fazer, desejar ler, eu vou achar interessante também, né, porque tem a Patrícia Cáceres, que tem interesse, e convidei meu filho também, de 22 anos, que adora o Maturana, né, mas tudo com seu tempo, né, não tem problema, acho que essas coisas são de longo prazo, então, muito obrigada por a meditação também foi fantástica, agradeço muito, me conectei com muitas coisas, foi muito benéfico, uma joia mesmo, obrigada. Oi, posso falar um minuto? Oi. Claro. Oi, Está tudo liberado agora, né?
Não, é só para falar que bom que você tocou no assunto Lua, né? Eu também venho pensado muito nessa coisa da Lua, e aqui tem um capítulo que ele fala o estado mental capaz de simular a vida. Eu fiquei muito ligada, o Siddhartha, na página 317, que aí ele fala o negócio da semente, né, da lua, da plantar, que ele fala como terá sido importante imaginar a semente germinar para começar a semear intencionalmente. Né? Então, ele fala disso, quer dizer, aí a gente vai semear quando a gente quiser, né? Quer dizer, sabe, como terá sido importante imaginar a semente germinar para começar a semear intencionalmente a vida, o pulsar da vida, né? Que tem tudo a ver com a fase da lua, né? O semear, o plantar, a semente. Eu achei Nossa, que sacada legal. Eu tinha passado batido por essa página. Agora eu vi aqui na 317, um estado mental capaz de simular a vida. Isso. E semeadura, né? Eu também sou aprendiz de jardineiro. Semeadura tem a ver com a lua nova também, né? Eu faço várias reflexões, né? Ainda não cheguei a nenhuma consistente, né? Mas estou nessa observação e aprendizado com a natureza. Eu também estou super ligada nesse negócio de semear, de plantar. Estou bem ligada nessa história. Ai, gente, agradeço muito esse grupo aí. Cássia, muito obrigada pela meditação maravilhosa. Rubem, pela explanação incrível que você faz de todos os capítulos. Ani, todos. Só gratidão. Só o Luiz Carlos. Agradeço. Foi muito boa. Lembrando mesmo, foi bom lembrar a Cássia, foi muito boa. Eu também agora tenho ali um cantinho que fica bem assim para frente do sol, e aquilo me irradia, me fez muito bem também, Cássia. Muito obrigada pela prática da saúde. E a discussão também. Eu estou ficando cada dia mais interessada no assunto, e inclusive essas questões que a Valesca trouxe também, essas redes neurais, elas são o futuro mesmo, tudo vai ser trabalhado assim. Isso daí são as informações. Uma das coisas que eu fiquei muito impressionada quando eu vi a palestra da esposa do Siddhartha, viu, o Valesca? Não sei. Dela, hein? Renata. Qual é o nome da Renata? Ex-esposa. Ex-esposa. Você sabia, Rubens, que ele se separou durante a pandemia, ou você ouviu eu falando? Eu vi a entrevista dele uma entrevista. Na CBN. Não, foi na CNN. Foi isso que eu vi também ali. Aí eu fiquei assim surpresa, porque o trabalho dela é muito conectado com o dele, do Siddhartha, e ela trabalha com com a questão da semiótica, né? Que é da expressão verbal dessas mentes que estão muito aceleradas ou são bipolares, em que são crianças que, através da expressão oral, eles vão registrando a informação e dão para o computador a informação do que essas crianças estão sentindo. Eu sinto dor aqui, ou eu sinto um choque elétrico aqui, ou sei lá o que elas sentem, eu não sei. Mas eles registraram e pegaram já centenas de crianças no mundo afora que descrevem sentimentos, sensações, através de palavras, aí dão isso para o computador, e o computador, então, conta o número de repetições de palavras para poder tirar um padrão
dessa bipolaridade, ou entendeu? O padrão através da semântica. E isso daí é super interessante, futurista e, ao mesmo tempo, atual, que é isso que também muita gente que trabalha com informática está sendo chamado para trabalhar junto com os cientistas para poderem entender melhor. Né? Achei muito interessante também essa colocação. Não, só uma coisinha, Ani, eu também, quando a Valesca falou da Learning Machine, e agora a Ani falou também, tem um programa de pós-graduação de informática lá na UFRJ, que eles estão fazendo também um robozinho, e o movimento do robô também está associado à forma como as pessoas conseguem se conectar, né, a questão da meditação, de focar o pensamento para fazer os movimentos do robô. Então, tem muita coisa. Eles já perceberam que quem faz meditação consegue controlar, né, melhor esses robozinhos. Como é que é o sobrenome da moça? Renata o quê, hein? Espera aí que eu vou olhar aqui. Tá. Não, e a outra coisa também que eu lembrei, Ani, você deve conhecer o Barroco, o professor Barroco, que ele tem aquele projeto, né? Da semiótica, que é o projeto Cinência, Cinema Consciência. E também ele estuda essa questão da linguagem na parte de ensino de química, né? Que é tão importante, é o que a gente está discutindo aqui, que às vezes a gente não valoriza, né? Aí eu lembrei desses dois exemplos, como a ciência está avançando, né, de forma diferente. Vou ver o nome. Eu vou ver o nome da Renata aqui. Tá, obrigada. Enquanto Cássia procura, vou ver se o Luiz Carlos, que ele pôs a imagem, porque acho que ele quer falar. Luiz Carlos, quer falar? Está fechado, está fechado. Deixa eu abrir o microfone. Tem sido, as últimas semanas, para mim, tem sido muito corridas, né? Eu não consegui ler o livro ainda, né? Nem acompanhar nessa semana os capítulos anteriores às gravações, né? Os grupos, né? Eu acabei também não abrindo assim, havia alguma coisa ontem e hoje, né? E então, mas está sendo muito bom assim acompanhar esse seu repassar a cada a cada vez repassar os capítulos iniciais e acompanhar as observações que tanto você, Rubens, quanto a Ani fazem, assim, né, que são as observações mais longas, né, e todas as outras observações, né, feitas pela Mônica, feitas pela Valesca, né, e essas agora, lembrando assim a importância das fases da Lua, né, para plantios, né, são certas coisas que a gente não se dá conta, e olha que a maré é uma coisa meio maluca, né, porque a Lua passa por perto, a água vai, né, a água vai para o céu, né? Então, o mar assim, faz um morro, assim, né? A maré é um morro que é formado pela atração da Lua, né? São certas coisas assim que a gente não... A consciência da gente fica assim, sem refletir como essas coisas influem. Eu não sei se eu já contei para vocês uma coisa muito louca que aconteceu comigo, né? Eu
1975, eu era daqueles caras que tinha que andar com um remedinho para desentupir o nariz, né? O tempo todo eu tinha que andar com um remedinho para desentupir o nariz. Então, eu montei uma exposição em Lima, né, que é nível do mar. Depois eu fui para Machu Picchu, né? Cusco, por aí assim, né? Aquelas alturas todas, né? E as tantas lá, eu comprei um remédio que o meu acabou, eu comprei em Cusco um remedinho e fiquei usando lá, né? E quando eu cheguei no, no, no nível do mar de volta, né? Quando eu cheguei no nível do mar de volta, eu olhei, olha, que vidro, que material vagabundo esse peruano aqui, né? Tava o conta-gotas assim, né? Olha, eu não conseguiria melar assim. Olha, melou a borracha, melou lá de Cusco para cá, a borracha melou, né? Então, estava aquela bombinha de cima, mas amassado de um jeito que eu não conseguiria amassar com a mão, né? Tava aquele negócio todo torcido assim, né? Aí eu falei, que coisa material vagabunda. Aí torci para abrir, aí o negocinho assim subiu, ficou durinho assim, né? Olha, a pressão do nível do mar, a pressão do ar em cima, a pressão do ar em torno, né? Lá de cima era uma pressão diferente. Quando chegou no nível do mar, ficou todo apertadinho, né? Isso o corpo da gente atravessa, né? E a gente não se dá conta, né? Então, a consciência é uma coisa muito, muito maluca, assim, porque a gente pode estar conversando com uma pessoa e a cabeça está lá longe, né? Está lá longe, assim, e a gente pode estar lendo, né? E está lendo as palavras, né? Mas não tá, a cabeça pode estar longe também, né? E a gente não está lendo o significado das palavras, né? E aqui as intervenções todas de vocês são para lembrar esse significado das coisas, assim, né? E o significado profundo delas. Então, isso está sendo muito importante, assim. Eu quero até o final do ano, né? Dia 30 agora eu vou fazer 77 anos. Então vai ser. Parabéns! Naquele período difícil, né, que dizem que antecede a data do aniversário. Ó, na próxima reunião vai ser meu aniversário, 25. Legal, vários aniversariantes. Quem que está fazendo aniversário dia 25? Eu, Mônica. Oi, Mônica. Que bom. Ué, vamos comemorar juntos, né? Vamos fazer juntos. Legal. Legal. Vai ser legal. A Cássia viu aqui, ela errou o nome. O nome da menina é Natália Mota. Ela já mandou. Ela já mandou, já escrevi. Muito Natália obrigada. ou Renata? Natália Mota. Natália, eu confundi. A grande pesquisadora. É neurocientista. Escorpioninos. Olha. Então. Que bom! Então, em 15 dias, nós temos uma reunião e 2 aniversários para comemorar. Agora, 77 anos, você não aparenta nem 70, Luiz. Eu queria descobrir o teu segredo. Eu usava remédio para nariz, assim, não, graças a Deus eu não uso mais essas coisas, né? E isso era, eu acho que era a comida que eu comia na época em Brasília, mesmo já sendo natureba nessa época, né? Mas muito bom. Era uma mistureira de coisas assim, né? O
o Bona levanta algumas coisas acerca dos cereais que nós comemos, né? Sobre a impureza do trigo, que o trigo não é mais trigo, né? Então, é uma série de coisas assim que talvez provoquem essas alergias e os desgastes desnecessários para o organismo, né? Então, Qual o seu dia, Luiz Carlos? Qual o seu dia de outubro? é 30 de outubro. Ah, tá bom. É uma sexta-feira, né? Meu pai faz aniversário no dia 2, aí eu descobri, só agora que eu descobri que é no mesmo dia da semana, né? Acho que isso deve mudar quando tem bissexto. Não, né? Não muda, não. É sempre, né? Só descobri agora, né? Certas coisas a consciência demora muito a perceber. Só neste ano que eu reparei que o aniversário do meu pai foi numa segunda-feira, dia 2, né? E meu, no dia 30, caiu também digamos, foi numa sexta-feira, o meu vai cair também numa sexta-feira. Então, isso estava nos meus 76 anos anteriores, né? E eu só agora que eu percebi, né? Então, enquanto a vida é esperança. Eu estou querendo me exercitar para não perder a memória, né? Então é que a gente começa a ter microderrames, né? E a gente não tem consciência disso. Então fica às vezes difícil lembrar o primeiro nome de uma pessoa, a gente vê a fisionomia assim e não vem o sobrenome, não vem o nome, né? Então tem umas coisinhas assim que eu quero exercitar, assim, né? E se vocês souberem de alguma prática, assim, podem me falar também. Então, Bom. Meditação. A Patrícia colocou aqui. Meditação. Orapronobis, eu não sabia que dava flor, não, né? Não sabia que dava. A gente planta lá no sítio, ele é muito proteico, né? E é bom para cerca, né? Porque é uma espinheira braba, né? Então as pessoas cortam, né? Tinha Orapronobis lá na fazenda, né? Eu me lembro, né? Tinha uma salada lá com Orapronobis, a gente cortou lá, pegou os galinhos assim, né? Para tirar as folhas, né? Eu lembro, Luiz. E substitui a carne. É isso, né? Tem muita proteína. Gente, eu vou ter que sair agora, mas eu queria me despedir. Um beijo, um feliz domingo para todo mundo. Boa Tchau. sorte, Lorena lá, Valesca. Obrigada, tô tensa. Obrigada. Tchau. Tchau, bom Aliás, são 12 horas. Eu acho que nós cumprimos os nossos objetivos por hoje e a gente pode caminhar para o encerramento também, né? Ok. Então, Quer encerrar? Eu acho que eu queria agradecer por todos, por mais esse dia assim, rico que nós tivemos. Né? Daqui a 15 dias nós estamos de volta. Da minha parte, por hoje, é só dizer namastê, Gratidão. o sagrado que habita em mim, saúdo o sagrado que habita em vocês. Amém. Nós nos vemos por aí e está tudo certo. A gente se vê ou no nosso grupo ou por aqui. Durante esses 15 dias podemos continuar interagindo sempre que for necessário. Né? Então, bom domingo a todos, hein? Bom domingo. Então, Boa semana, hein? Boa bom fim semana. de semana, bom domingo. obrigado, gente. Até a Namastê. próxima. Tá. Namastê. Até a próxima. Obrigada, gente. Gratidão. Tchau. Tchau.